Olá, queridos, graça e paz. Hoje, no Devocional Rema 365, nós vamos falar sobre o legado da fé nas gerações. E o nosso texto está baseado em Juízes, capítulo 10 ao 12. O contexto histórico desses 3 capítulos, ele está se referindo às guerras e às batalhas aonde o povo de Deus, Israel, tinha contra os estrangeiros por tomada de territórios e cidades. Mas nós vemos o contexto espiritual que constantemente o povo de Deus esquecia de Deus e das suas obras, esquecia de Deus, abandonando a Deus os seus preceitos e também não prestava mais culto a Deus. Nós sabemos que nesse momento eles começavam a guerrear e se enfraqueciam, perdiam batalhas e muitos males vinham contra a nação de Israel. E entrava rei, chegava outro rei e de novo eles estavam enfraquecidos. Esse texto fala que muitos anos se passaram aonde o povo de Deus ele foi humilhado e oprimido pelos seus inimigos. E nós sabemos que espiritualmente falando era o ponto aonde eles tinham abandonado ao seu Deus, deixando que outros deuses entrassem na sua nação. Quebrando esses princípios, eles deixavam ser subjugados por esses povos. Mas nós sabemos, queridos, que todas as vezes que as nações da terra, eles esquecem do seu Deus e dos seus preceitos, situações vêm. Nós podemos fazer essa associação do texto para os dias de hoje, né? Nós também podemos associar a esse texto as guerras, os rumores de guerras nós temos até hoje por tomada de territórios, mas não podemos esquecer que os preceitos espirituais, os princípios espirituais, eles caminham juntos com a história de um povo. E, portanto, hoje no devocional nós queremos meditar sobre isso. Nós vemos que quando eles estavam em profundas angústias, então eles se lembravam de Deus outra vez. E como sempre, o nosso Deus todo-poderoso, misericordioso, ele tinha compaixão do seu povo, os perdoava e os livrava daquela situação. Mas era necessário algo para que Deus alcançasse o seu povo novamente: arrependimento. A história fala que quando o povo clamava a Deus por socorro, então Deus o socorria. Então, esse princípio hoje, ele também vale para a nossa vida. Quando nós esquecemos do nosso Deus, quando cidades, nações esquecem dos princípios de Deus, sabemos que muitas mazelas, o inimigo vem contra nós, mas quando nós nos voltamos para Deus, nos arrependemos, então o Senhor ele nos alcança exatamente do jeito que estamos e nos levanta outra vez. Mas olhando atentamente para esse texto, nós podemos ver alguns princípios, né, que esse povo ele quebrava e por isso ele sofria com situações do inimigo, né? Nós vemos aqui, eu queria citar o princípio que eles quebravam em primeiro lugar era abandonavam a fé no Deus Todo-Poderoso, eles deixavam de cultuar a Deus, mas também eles faziam alianças com os povos estrangeiros, quando na verdade em textos anteriores Deus havia colocado a aliança, né, e preceitos para que o povo de Deus cumprisse. E nós vemos nesse momento que quando são quebradas essas alianças, nós sabemos que as gerações elas se esquecem do seu Deus. Então nós queremos trazer algumas lições hoje nesse devocional. Não cesse de falar dos preceitos, dos princípios, praticar essas leis e princípios.
adore a Deus e só a Ele preste culto. Envolva seus filhos e a família nessa missão. Esse é o nosso legado primordial. Queremos ter governos e paz, liberdade, nós precisamos passar esses preceitos, esses princípios, para que as nossas futuras gerações possam continuar adorando e orando ao seu Deus. Eu gostaria de encerrar esse estudo com Isaías 55, 6, que diz: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Sejam abençoados na prática desta palavra.